Jesus, amém. Glória a Deus. As crianças vão lá para o fundo, e você que está aqui pode se assentar, ocupar o seu local, o seu banco, aí a sua cadeira. E vamos que vamos, né? Amém, igreja? Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão felizes? Peguem a Bíblia de vocês, como sempre, sem mais delongas. Aqui não tem muita delonga não, é direto para o texto bíblico, é assim que nós fazemos. Hoje vai ser uma exposição um pouco diferente. Nós vamos fazer uma exposição, uma pregação expositiva aqui do texto. Eu quero que você abra o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Abra então em Marcos capítulo 4. Nós vamos ler o texto, vamos ver o que o Senhor quer falar conosco nesse texto. E eu quero, de verdade, o meu clamor aqui em cima, olhando os rostos, as faces de vocês, a minha oração constante aqui em cima, tá? É Jesus, Espírito Santo, Deus Pai, cuide do coração de cada um. Vai trabalhando, cada um consiga continuar aí no banco, na cadeira, prestando atenção. Não deixe que nada atrapalhe aí as mensagens que talvez chegue, o incômodo de ir no banheiro, de levantar para beber água. Se acalme agora, sabe? É o tempo de você passar alguns minutos aqui. Então, continue firme aí. Amém? Vamos fazer esse compromisso aí de estar conectado, É Deus falando com você. Esse é o momento mais poderoso e precioso. É o momento da palavra estar sendo semeada. A Bíblia compara esse momento como um semeador que sai a semear. E é nesse momento que as sementes vão sendo lançadas. Ela pode cair numa terra boa, pode cair no meio dos espinhos e pode cair no meio do pedregulho. Cabe a você agora compreender que terreno que vai estar recebendo. Sabe, seja uma terra boa, Vamos lá, então abre em Marcos capítulo 4, verso 35. Vamos ver uma história super conhecida. A partir do verso 35 nós vamos fazer a leitura, nós vamos orar e aclamar o Espírito de Deus, a revelação do Senhor trazer ao nosso coração. Diz assim o texto: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Preste atenção nas nuances que o texto está trazendo. Verso 38. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados. Perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E você fecha os olhos e glória a Deus por isso, né? Até o vento e o mar obedecem a Ele. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Papai, o nosso clamor aqui nessa noite é ouvir a sua voz. Nós queremos estar atentos aqui ao que o Senhor quer tratar no coração de cada um. Essa mensagem vem dos céus para chegar ao coração do teu povo. Então que cada um aqui seja essa terra boa. Receba o poder e essa semente de Deus que vai cair em seu coração, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse texto que nós lemos, ele é um texto super conhecido. Fala de uma tempestade, de um momento de medo, de insegurança, de luta. E é tão maravilhoso quando nós pegamos o texto para ler. E eu dou essa dica para vocês. Todas as vezes que vocês forem ler um texto e vocês quiserem
sabe, se aprofundar um pouco mais. Às vezes é preciso fazer uma exegese do texto. Sabe o que é exegese? É ver a palavra no original, o que ela está querendo dizer, o contexto imediato, o contexto remoto, que são palavras semelhantes. Você faz toda uma leitura, mas essa leitura muito simples de um texto, muito simples. Nós encontramos essa passagem aqui, esse mesmo acontecimento em outros evangelhos. Nós encontramos esse mesmo acontecimento, essa tempestade que está acontecendo em outros dois evangelhos. Nós encontramos em Mateus e também encontramos em Marcos, em Lucas. E cada um mostra com detalhe ali, um detalhe que cada um traz com a sua lente. Os evangelhos sinóticos, eles são semelhantes, ok? Mateus, Marcos, Lucas, eles são semelhantes, evangelhos sinóticos. E cada um traz a sua lente ali. É como se estivesse ali 3 pessoas, e exatamente foi isso, né? Cada um com o seu olhar, descrevendo o acontecimento. Essa é a verdade aqui do evangelho sinótico, quando nós encontramos a mesma passagem, o mesmo acontecimento, em textos diferentes. Por exemplo, olha que riqueza de detalhes. Nós vamos ficar no texto de Marcos. Esse vai ter os textos base, que nós vamos fazer a exposição da palavra em cima desse texto. Mas olha que interessante os detalhes que tem, por exemplo, em Mateus. Se você quiser abrir a Mateus capítulo 8, o verso 23 e 24 apenas. A história está sendo contada em toda ali em Mateus 8. Mas eu quero pegar apenas o detalhe que o evangelista traz em Mateus capítulo 8. Ele fala o seguinte no verso 23. Olha que interessante o detalhe que ele traz. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Se você está com Bíblia de papel e gosta de grifar como eu, grifa: seus discípulos o seguiram. Olha que legal, só Mateus traz essa visão. Verso 24. De repente, grifa de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Grifa isso, Jesus, porém, dormia. Olha que legal o que Mateus traz, o diferencial aqui, o detalhe que Mateus traz. Ele traz esse detalhe, que os discípulos seguiram. Então Jesus estava indo, olha, vamos para o barco, vamos entrar nesse barco. E Jesus foi, e os discípulos começaram a seguir o caminho. Isso só o evangelista aqui, Mateus, que traz. O evangelista também traz algo sobre o olhar dele, que de repente, então eles estavam navegando, Jesus dormindo. O evangelista também traz isso. E a Bíblia diz aqui em Mateus que de repente, cara. Então não foi assim, chegou uma tempestade aqui, chegou. Exatamente assim que o texto mostra. Agora olha que interessante, a lente do evangelista Lucas. O detalhe que Lucas traz. Abre em Lucas capítulo 8. Olha que riqueza. Lucas capítulo 8, verso 23. É só alguns fragmentos do texto, porque o texto base vai ser Marcos, tá? Nós vamos voltar em Marcos e nós vamos fazer ali a exposição de Marcos. Eu só estou pegando os detalhes e os fragmentos e a câmera de cada um. Lucas 8, 23 diz assim. Olha o detalhe que Lucas traz. Lucas fala o seguinte: enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. Grifa isso agora. E eles corriam grande perigo. Só Lucas traz esse detalhe. E eles corriam grande perigo. É uma história conhecida, um texto conhecido, e se você puder agora, volta em Marcos capítulo 4, vai ser o texto base que nós vamos ficar agora fazendo a exposição. Nós vamos fazer a leitura desse texto e acompanhar um pouquinho essa história, alguns versos, verso por verso, e ver o que o Senhor quer falar sobre essa história, esse vendaval, esse de repente, o que aconteceu, essa tempestade. Mas antes disso, antes de ir para o texto e falar com vocês, eu queria que vocês estivessem conectados. Liga o Wi-Fi aí, escuta o que o Senhor quer falar, e eu quero iniciar essa mensagem contando uma história para vocês. Presta atenção nessa história que eu quero contar para vocês. Uma história interessante que vai fazer uma ligação aqui com o nosso texto. A história é o seguinte, presta atenção. Foi realizado um concurso de pintura uma certa vez, com o objetivo de atribuir o primeiro lugar para o quadro, presta atenção. Eles iam dar um prêmio para o quadro que melhor representasse a paz. Reuniram vários pintores e falaram:
Pintem quadros que representem a paz. O melhor vai ganhar um prêmio. E dentre muitos quadros que vieram, 3 finalistas ficaram empatados. 3 quadros. E aí vem um por um e eu quero mostrar para vocês. O primeiro quadro retratava uma imensa pastagem. Olha aí o quadro. Com lindas flores e borboletas que navegavam, sabe, voavam, acariciadas por uma brisa suave. E aquelas borboletas pousavam sobre as plantas e depois voavam para outro local. Esse era o primeiro quadro. O segundo quadro era um quadro com os pássaros que voavam no céu azul, com algumas nuvens como algodão doce espalhados, e um lindo céu aberto, e esses pássaros voavam. Esse era o segundo quadro, para transmitir a paz. Esse era o segundo quadro que ficou empatado. Mas para surpresa de todos que estavam lá, o escolhido foi o terceiro quadro, que mostrava, sabe o que? Um grande rochedo, sendo açoitado pelas violentas ondas do mar, em meio a uma grande tempestade estrondosa, cheia de relâmpagos, cheia de barulhos, aparentemente com a imagem que estava vendo. Esse foi o quadro que venceu a respeito da paz, que estava transmitindo a paz. E embaixo desse quadro, vocês não estão vendo ali, mas embaixo desse quadro estava escrito assim: Salmos 4:8. E aí, indignado, os pintores, que não foram escolhidos, o primeiro e o segundo quadro, eles foram falar com a diretoria lá, que estavam escolhendo, os juízes, questionaram a comissão que trouxe a vitória para o terceiro quadro. E eles falaram assim: como que esse quadro tão violento pode representar a paz? Como assim? E aí o juiz mais velho, o ancião que estava ali, uma grande serenidade no olhar, sabe, sabedoria de alguém, disse assim para os dois que estavam lá, tribulados. Ele falou assim: olha, vocês repararam que em meio à violência das ondas, e em meio à tempestade que havia, numa das fendas, naquele rochedo ali, havia um passarinho com seus filhotes, e ele estava ali os alimentando na boca. E aí ele falou assim para a multidão, o juiz falou, ele falou: olha, paz é confiar, é descansar em meio a uma tempestade. E o terceiro quadro ganhou. Você está curioso para ver o que tinha em Salmo 4, verso 8? Exatamente isso. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém? Amém? A gente entra no tema dessa mensagem, tema dessa pregação. O tema da mensagem de hoje chama-se tempestades. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Tempestades. E quando eu falo provavelmente para vocês, estou falando tempestades, talvez você já pense em algo. Aliás, nós estamos vivendo de forma climática, sim, tempestades uma atrás da outra, sim ou não, igreja? Aqui em Rio Preto, por exemplo, eu não sei se alguém ficou sabendo, lá na Zona Norte um prédio está afundando. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Lá na Zona Norte, perto do Vetorá, você viu isso? Um prédio, gente, está afundando e foi interditado pela Defesa Civil. Todos os moradores saíram, fica para os lados do Vetorazo. Ele já afundou mais de 6 centímetros, algo assim. Então, teve filmagem, reportagem durante toda essa semana, devido às chuvas intensas que estão acontecendo, as tempestades. E o prédio afundou e todos estão isolados. Provavelmente ele vai ser demolido, porque não tem o jeito que está lá. Nós vimos também há pouco tempo, sei lá, um mês, o que aconteceu no litoral norte, sim ou não, vocês acompanharam? Os desastres que aconteceram lá, devido a tempestades. Isso nós encontramos a todo momento, quando nós pensamos então tempestades, automaticamente nós já formamos uma ideia e uma imagem em nossa mente. Só que para a gente continuar essa mensagem, essa pregação, eu queria fazer algumas definições com vocês. Eu quero definir primeiro o que é tempestade, porque essa palavra vai aparecer a todo momento na pregação aqui. Tempestade, para você não ficar só no estereótipo
de raios e trovões ali, uma chuva intensa, eu quero fazer algumas definições com você. Bom, primeiro, o que é tempestade? O dicionário diz que tempestade é agitação atmosférica violenta, muitas vezes acompanhada de chuva, granizo, vento, raios e trovões, temporal. Isso é uma definição do dicionário. A ciência diz que tempestade olha a definição da ciência. Tempestades são caracterizadas por raios e trovões. São produzidas por uma ou mais nuvens cumulonimbus. Olha só. Também conhecidas como nuvens de tempestade. Uma típica nuvem de tempestade tem um diâmetro de 10 a 20 quilômetros. Olha o tamanho disso. Ciência trazendo. E espiritualmente? Se a Bíblia, a todo momento nós encontramos tempestade, barco, vendaval e tal, o que isso quer trazer para nós? Há uma figura de linguagem aqui. Quando nós falamos tempestade, não é porque vai vir, você vai sair daqui agora e na sua cabeça. Há uma figura de linguagem que nós precisamos definir espiritualmente o que significa isso. Espiritualmente, tempestade é imprevistos, lutas, incertezas, medos, acidentes. E tudo isso pode produzir o seguinte, sabe o que pode produzir isso? Ensino, aprendizados, mudanças de rotas. Talvez você estava caminhando por um local e uma tempestade, ou seja, incertezas, um acontecimento, um acidente, uma tragédia aconteceu e você precisou mudar de rota. A tempestade pode produzir isso. Ela pode produzir um fortalecimento, pode aumentar a sua fé, sim. Isso tudo a gente vê em Romanos 8. Basta você ler depois Romanos 8, que você vai encontrar tudo isso espiritualmente. O que eu estou querendo dizer, o que nos poderá separar do amor de Deus? E aí começa a trazer um monte de tempestades. Será espada, fome, não é isso que está em Romanos 8? O que pode nos separar? E aí eu quero iniciar falando para vocês, talvez esteja passando por uma tempestade. Talvez você esteja passando por uma tempestade. Diante dessa definição espiritual que eu trouxe para vocês aqui. Talvez a tempestade está aí, molhando, raios, sabe, as barragens caindo e você não vendo a solução. Talvez a tempestade está aí acontecendo. Eu quero falar algo para você. Grava essa frase no seu coração já de início. Grava essa frase. Não desanime. Jesus está no controle. Amém? Amém, igreja? Amém? Se é amém, vira para alguém próximo ao seu lado. Fala isso para ele. Não desanime. Fala. Jesus está no controle. Agora vira para outra pessoa que você não falou e fala. Não desanime. Jesus está no controle. Grava essa frase que no final nós vamos pensar sobre ela. Nós vamos pensar sobre ela. Porque a vida do ser humano, igreja, grava isso, aprenda por favor, isso é tirar toneladas do seu ombro. A vida do ser humano é marcada por muitas, não é pouca não, muitas lutas, muitas, por muitos desastres, não são poucos não, são muitos, intercorrências, dores, morte. Você sabia que nós morremos? Nós vamos morrer, igreja. E o fato de sermos crentes, cristãos, servos de Deus, não nos isenta de sermos atingidos por tempestades, ou imprevistos, sabe? Eu quero trazer, jogo no início aqui, 4 afirmações para você, que você precisa, 4 verdades, sabe, que você precisa ouvir a respeito de tempestade. Talvez você nunca ouviu isso, esse lado espiritual. Eu trouxe o lado ciência, dicionário, mas é o lado espiritual, que é essa figura de linguagem que a Bíblia traz, quando fala de tempestade. Sabe o que acontece com tempestade? É 4 afirmações aqui, não são os pontos, mas é apenas alguma coisa para você refletir já. Afirmações para você pensar. Tempestades. Que as tempestades da vida, elas são inevitáveis. Essa é a primeira afirmação que eu quero trazer para você. As tempestades da vida são inevitáveis, igreja. Inevitáveis. Sabe o que acontece na tempestade da vida? Pega ricos, pobres, grandes nomes e sobrenomes, pequenas pessoas muito simples da classe mais da sociedade.
crentes e descrentes. É impossível viver sem enfrentar uma tempestade. E se você está vivendo uma, você não é exceção. Então a primeira reflexão é que as tempestades da vida, elas são inevitáveis. Segunda reflexão, afirmação e pensamento que eu quero trazer para você, é que as tempestades, elas são imprevisíveis. Imprevisíveis, igreja. A tempestade, ela não avisa. A tempestade, ela não marca na agenda, olha, na quarta-feira, às 10 horas da manhã, vai acontecer tal coisa com você, ou na sua casa, ou no mundo. O que aconteceu, a pandemia estourou, uma tempestade. Não avisa, sabe? Não marca horário, na sua agenda. E quando acontece, meu irmão, nos vira do avesso. Sim ou não, igreja? Nos vira, ó. Você está caminhando, não avisa, puf, virou do avesso. Pega a perninha assim, ó, chacoalha ele. Sabe, são coisas, por exemplo, quer algum exemplo? Pastor, me ajuda aí, me traz luz. Quer algumas coisas imprevisíveis que acontecem? Uma morte. Quem nunca recebeu um telefonema, uma mensagem de alguém, de repente faleceu, talvez você amava, mas é um parente, tempestade, não avisa, cara, não avisa. Talvez o encerramento de um relacionamento, você estava namorando, talvez até casado, não é? E o seu ente, o seu cônjuge te abandonou, falou, eu não quero mais, eu tenho outra, tchau para você, ó, beijinho, tchau. Tempestade, cara. Talvez é um exame que você chegou, estava sentindo uma dor em algum local, aí você foi lá, fez o exame, chegou no médico, o exame deu algo terrível, que você não esperava. Tempestades, talvez um acidente, não sei, pode ser um monte de coisa, gente. Elas são imprevisíveis. Para a gente pensar um pouquinho desse segundo ponto que eu estou trazendo, essa reflexão, essa afirmação de ser imprevisível, o próprio texto que nós lemos de Marcos nos mostra um pouquinho isso, né? E ela ter chego de repente, aquela tempestade que eles estavam, chegou de repente. Só para vocês entenderem a geografia do local sobre essa imprevisto que aconteceu em termos de tempestade. Porque assim, pastor, como que pode chegar de repente? Vamos pegar esse exemplo do próprio Jesus com os discípulos. Ele correu naquele local que eles estavam lá. Jesus estava com os discípulos no mar da Galileia, que na verdade, eu não sei se vocês sabem, lá no mar da Galileia não é um mar, mas é um lago de água doce, igreja. Na verdade lá é o maior lago, é o maior reservatório de água doce do Oriente. Vocês sabiam disso? O mar da Galileia, que não é um mar, é um lago de água doce, é o maior reservatório de água doce do Oriente, é o maior. Só para vocês pensarem um pouquinho, o mar da Galileia, ele tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. E tem uma característica muito interessante que eu quero trazer para vocês pensarem na geografia, por isso que eu estou trazendo agora. Ele está 200 metros abaixo do nível do mar. 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ele é cercado por todos os lados por cadeias rochosas e montanhosas, ou seja, abaixo do nível, e todo em volta dele existem montanhas. E é interessante que ao norte do Mar da Galileia, que é um lago, está o mais alto monte, o maior monte de Israel, que é o Monte Hermon. E no pico desse monte, eu estou falando isso aqui para vocês entenderem o que está acontecendo de repente lá, para vocês compreenderem, puxa, isso acontece mesmo, e acontece até hoje. No topo deste monte tem uma geleira, e tem um acontecimento lá que vez ou outra, dessas geleiras se despreende, derrete, ela escorre pelo Monte Hermon, vem sendo canalizada pelos dois vales ali, as duas montanhosas que estavam, e ela desce ao Mar da Galileia. E quando chega naquela região quente, aquela água, pelas correntes que tem ali de ar, e toda aquela situação geográfica, de repente, isso é muito natural, acontecem tempestades naquele local. Está aqui, de repente, forma uma tempestade. É exatamente isso. Provavelmente foi isso que aconteceu, aliás, com Jesus e os discípulos que estavam lá.
Então a tempestade, irmãos, ela pode ser inevitável. A tempestade, ela é imprevisível. A tempestade, um outro ponto para a gente pensar, elas são inadministráveis. Inadministráveis. Presta atenção comigo. Esses homens que estavam lá no barco, pescadores, homens conhecedores da região, daquele lago, daquele mar, eles navegavam e conheciam aquela região. Conheciam. Provavelmente eles passavam por diversas tempestades semelhantes àquela. Aliás, navegando forma-se tempestade naturalmente naquela região. E talvez naquele momento que formou a tempestade, eles falaram: não, deixa o mestre dormir, vamos lá, vamos, estende um laço aí, vamos lá, pega aqui, puxa da lá, vamos continuar com o barco diante dessa tempestade. Só que eles provavelmente viram: cara, não dá conta, o nosso braço não tem como diante dessa tempestade, não tem como seguirmos. E aí surge esse problema, e como resolver agora, que nós não conseguimos mais com a força do nosso braço, nós não conseguimos mais administrar essa situação que está, pastor, dentro da minha casa, a força do meu braço já é impossível, o que fazer? Uma terceira reflexão que eu quero fazer sobre a tempestade, eu já falei que elas são inevitáveis, que elas são imprevisíveis, que elas são inadministráveis, e o quarto, elas são pedagógicas. Irmãos, preste atenção. Nós cremos na mesma verdade. Todos nós que estamos aqui, nós cremos na mesma verdade. Sabe o que nós cremos? Na soberania de Deus. Sim ou não, igreja? Cremos? Nós cremos que Ele governa tudo e todas as coisas. Sim ou não, igreja? Cremos? Nós cremos que Ele tem o domínio sobre todas as coisas, que Ele reina sobre tudo e todas as coisas, que Ele tem todo o poder sobre as suas mãos. Tudo está. E sabe que isso produz em nós? Já que nós temos essa crença no poder de Deus. Sabe o que cai por terra, por exemplo? Ditados populares. Por exemplo, nós não cremos em olho gordo. Se você crê, já cai por terra. Porque todo o poder está com Ele, toda a força está com Ele, o reino está nas suas mãos, o nome forte do Senhor. Então não tem olho gordo. Não existe olho gordo. Não existe sorte para filhos e aqueles que estão seguindo o Rei da Glória, que nós cantamos. Não existe azar, sabe? Nós não cremos no acaso. Poxa, eu estou andando aqui, rapaz, acaso aconteceu isso? Não tem. Pois tudo está no controle do Senhor, amém? Tudo está no controle do Senhor. Portanto, quando eu falo que as tempestades são pedagógicas, eu quero dizer agora que Deus não desperdiça dores, lutas e tempestades. Assim elas vêm para nos fortalecer, igreja. Para nos fortalecer. Sabe, a tempestade ela não vem para nos destruir, mas para tonificar a musculatura da nossa alma. E para nos colocar mais perto de Deus, sabe? Então quando eu falo dessa tempestade que talvez você esteja vivendo, nós em algum momento nós passamos e vamos enfrentar ainda, esse motivo agora é pedagógico. Esse ponto de reflexão que eu quero trazer para você é que o Senhor está fortalecendo a musculatura da sua fé, da sua alma, para te levar em locais e ver de forma diferente que talvez você não via antes. E somente nesse formato que você está vivendo é possível exercitar a fé. Somente dessa forma, é impossível. E quando nós continuamos esse texto, a leitura do texto base, agora abra aí Marcos capítulo 4, após esse título de introdução que eu trouxe, nós lemos esse texto tão poderoso, e eu não sei se você percebeu aí, mas tem 3 perguntas neste texto. Alguém percebeu 3 perguntas nesse texto? Na leitura superficial que aconteceu? Alguém conseguiu identificar 3 perguntas que são feitas neste texto? Eu vou ajudar vocês. A primeira pergunta está no verso 38. É a pergunta dos discípulos fazem para Jesus. E eles fazem o seguinte: Mestre, não te importas que morramos? O verso 38 diz, né? Jesus estava na porta dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Essa é a pergunta número 1. Pergunta número 2 está no verso 40.
É a pergunta que Jesus faz para os discípulos. Ele fala o seguinte: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? E tem uma terceira pergunta, está no verso 41. É a pergunta entre os discípulos. E eles falam o seguinte: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E é sobre essas três perguntas que nós vamos fazer as três reflexões, que nós vamos caminhar. E eu queria muito que o Espírito trabalhasse, tratasse ao seu coração, sabe? São essas três perguntas que nós vamos refletir. São três perguntas que talvez nós já fizemos, em algum momento nós já passamos na vida. Vamos comigo então, igreja? Vamos lá. A primeira reflexão é exatamente a pergunta número 1. Esse é o primeiro ponto de reflexão dessa noite. O ponto 1 é: mestre, não te importas comigo? Mestre, não te importas comigo? Quantas vezes você já fez essa pergunta? Deus, você não se importa comigo? Quantas vezes você já fez essa pergunta? Esse é o ponto 1 que eu estou falando com vocês. Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, diante de uma tempestade, igreja. Eles viram para Jesus: Senhor, você não se importa? Eu vou morrer, você não se importa comigo? Quantas vezes você já chegou diante de Deus? Deus, olha o que está acontecendo comigo. Você não se importa comigo, Senhor? Eu vou morrer. É a pergunta que os discípulos fizeram. Aliás, pausa, é a pergunta que nós fazemos. Igreja, chega momentos em nossa vida que nós nos sentimos só, sabe, sem solução, sem saber o caminho que percorrer. E normalmente quanto mais a tempestade se levanta, normalmente é assim, tá? Mais a sensação de surdez e solidão aumenta, sim ou não? Quanto mais o problema, o diagnóstico aumenta, quanto mais ele vai embora, quanto mais a situação está avançando, a tempestade, pensa na sua aí, não é da do vizinho não, é na sua. Ah não, do irmão da igreja, não, é na sua. Quanto mais turbulenta fica essa tempestade, mais surdez espiritual nós vamos nos sentindo, e menos nós vamos ouvindo a voz de Deus, e mais nós vamos nos acanhando, mais. E aí nós começamos, quanto mais nós nos sentimos assim, é exatamente a pergunta que nós fazemos: Senhor, te importas comigo? E é interessante nós olharmos essa pergunta, igreja, porque assim, os apóstolos fizeram essa pergunta. Vem comigo para você pensar. Porque na cabeça deles havia uma grande incompreensão. Porque olha só o que estava na cabeça dos caras. Senhor, a pergunta provavelmente, isso aqui é coisa minha, da minha cabeça. Senhor, eu estou andando com o Senhor. Lembra lá em Mateus que eu falei? O texto que nós lemos? Eu estou seguindo o Senhor. Deus, eu estou aqui, eu caminho contigo, eu estou na igreja, eu participo, eu sirvo, eu estou caminhando aqui, Senhor, eu amo a Ti. Olha a incompreensão talvez, e a incógnita talvez esteja na sua. Eu estou andando contigo, por que chega essa tempestade na minha vida? Mateus diz que eles estavam seguindo até. Por que chega a tempestades na vida de filhos de Deus? Essa pergunta. Porque assim, é muito fácil, igreja, nós olharmos tempestade na vida de Jonas. Jonas no plural, não é? Se nós olharmos alguém, um descrente, um desviado, alguém que está virando as costas, Deus fala: cara, anda para cá. Aí a pessoa vai para cá, assim, ó. Cara, vai para Nínive, a gente vai para cá, não faz isso. Aí a gente vê muita tempestade acontecendo na vida de Jonas. Jonas como nós, aí ele fala: pô, tá vendo tempestade? É fácil de identificar a tempestade na vida de Jonas, né? Porque a tempestade na vida de Jonas, ela serviu para trazer ele de volta ali, trazer ele de volta. Mas como compreender uma tempestade que apanha os discípulos que estavam fazendo exatamente o que Jesus mandou? Jesus falou: entra no barco. Eles entraram. Me segue, seguiremos, e chega a tempestade. Talvez a pergunta que você esteja fazendo: Deus, eu estou te seguindo, por que chegou essa tempestade? Porque essa incógnita
talvez é um ponto de interrogação que você vem caminhando há tempos. Porque essa pergunta, quando nós fazemos assim, ó, Senhor, eu estou caminhando contigo, eu estou seguindo os seus passos, por que que chega essa tempestade? Quando nós fazemos essa pergunta, igreja, normalmente é uma expectativa que nós temos. E eu quero já quebrar esses muros dessas expectativas que talvez esteja aí com você. Sabe por quê? Porque nós criamos uma expectativa da seguinte: o mundo azul que nós criamos. Que quando começamos uma viagem com Jesus, a viagem aqui, o barco da minha vida, entrou, estamos caminhando, a expectativa que nós criamos, sabe qual é? Nós esperamos que nada venha a nos acontecer. Sim ou não, igreja? Talvez você já ouviu isso em algum momento. Nada vai nos acontecer. É um mar tranquilo. Calma. Já viu? Assim, ó, parece um espelho. Jesus, a minha caminhada, eu quero que seja assim, ó, um espelho d'água. Quietinho assim, sabe? Eu quero que seja aquele quadro de flores ali, entende? Aquele quadro ali das aves voando. Esse é o quadro da vida que nós pintamos quando nós começamos a nossa viagem da vida e com Jesus dentro. Essa expectativa que nós criamos. Céu azul, nenhum imprevisto pode acontecer. Só que quando nós criamos essa expectativa e de repente acontece uma tempestade, aí nós fazemos a pergunta: Jesus, não te importas, amigo? E é o topo 1 que eu estou falando. Senhor, o Senhor não importa comigo. Gente, eu estou pregando essa mensagem para vocês, falando comigo, diante das tempestades que eu estou vivendo agora, na minha vida. São perguntas que eu faço. Não importa, olha a situação aqui, Deus. Você não está me vendo? Olha, sou tão cheirosinho para o reino, sou tão limpinho, sou tão bonito, Jesus. Como que eu estou passando essa tempestade agora? Estou falando de mim. E eu quero que você pense na sua vida. Eu estou olhando a minha tempestade. Senhor, como que eu estou passando essa tempestade? Eu sigo o seu caminho, Pai. Sou um cara que ama a palavra. Por quê? Expectativas erradas, cara. E Jesus vem falar: cara, para com expectativas erradas. Para com expectativas erradas. Sabe, um dos grandes problemas nossos é conciliar a urgência do problema que nós estamos vivendo com a demora da providência de Jesus, sabe? A situação demorada que você está, esse é o grande dilema nosso. Ouvir o acontecer, o Shazam de Deus, sabe, que você está esperando? E nós ficamos assim, ó, cadê? E aí vem o dilema, e Deus querendo trabalhar. Ó, Deus querendo tratar em você, Deus querendo tratar. Onde Jesus estava no barco? Como? Dormindo. Poucas vezes. Jesus estava com a cabeça no travesseiro. E o pau quebrando lá fora. Imagina pescadores, conhecedores daquela região, com medo. Quando estamos em meio à tempestade, igreja, essa demora aparente para nós de Deus, sabe, entre aspas, demora entre aspas, aflige muito mais que a própria tempestade, sabe? Nós querendo ouvir uma resposta, um direcionamento, uma resolução, algo do Senhor nos tocar, nos fazer, aflige muito mais do que a própria tempestade que está acontecendo. A nossa maior angústia é que parece que durante a tempestade Jesus não está agindo. Essa é a maior angústia de todos nós, cara. Enquanto nós estamos no barco da vida, as tempestades, seja ela o que for na sua vida, eu posso fazer uma lista das minhas. Pega alguma para você ainda. Seja ela o que for, a grande angústia é que parece que durante a tempestade Jesus não está agindo. É ou não é isso? Enquanto o barco está virando, parece que nada está sendo movido, nada. Sabe o que acontece? Você ora e não vê respostas, igreja. Sim ou não? Você chora e não tem providência. Sim ou não, igreja? Você clama e parece que o problema não se agrava mais ainda. Quanto mais você clama, parece que o negócio aumenta. Sabe uma história que aconteceu isso? Marta, Lázaro, um homem ao qual Deus admirava, amava, Jesus amava, era um amigo deles. E Lázaro estava doente e Marta manda chamar Jesus. Olha, venha. A Bíblia diz que Jesus estava a um dia de viagem. A um dia de viagem. Ele chega naquele local. Marta não manda um recado assim, ó: Jesus, venha, porque ele já era.
doença está comendo ele está morrendo. Não, a Bíblia diz, e Marta fala assim, ó, manda recado para Jesus, ó, venha porque aquele que você ama está doente. É um sinal típico, porque cara, quem eu amo, rapidamente eu vou ir. Jesus chega só no 4º dia depois. Sabe o que é interessante dessa história, quando nós olhamos? A tempestade na vida de Marta ali, Lázaro que faleceu. É um pouco da nossa realidade, porque parece que nós clamamos, Jesus, venha, porque venha o meu socorro, eu estou precisando de Jesus. Jesus no barco da história de Marcos estava dormindo. E quando ele chega ali, depois do 4º dia ali, é interessante nós pensarmos, porque aparentemente parece que Jesus chegou atrasado, sim ou não? Poxa, chegou atrasado, o que adianta chegar agora? O que adianta chegar agora, depois que a coisa ferrou, a casa caiu, agora que eu quebrei, agora que esse menino foi embora de casa, o que adianta agora, Jesus? Agora está tarde, agora não quero mais saber de você não, pode, vai. Aparentemente Jesus chegou atrasado, né? Deixa eu contar algo para vocês, dos bastidores de uma tradição judaica. Na tradição judaica diz que, isso até dos antigos, tá? Do Antigo Testamento, com os próprios profetas. A tradição judaica diz que quando morria uma pessoa, eles aguardavam até 3 dias para assim enterrar aquela pessoa. Porque eles entendiam que em até 3 dias a pessoa poderia voltar à vida. E é isso aí que nós aprendemos aqui, cara. Jesus nunca chega atrasado. Ele chegou naquele momento lá, depois no 4º dia, para falar, olha, eu estou chegando para mostrar exatamente que eu tenho poder, que eu sou um nome sobre todo nome, que nada se opõe a mim, eu sou o Senhor desse local, eu sou o Senhor da vida, e que é, Lázaro, venha para fora, foi isso, quebrou a cara daqueles homens, o poder está sobre mim. Jesus nunca chega atrasado, cara, nunca chega atrasado, igreja, nunca. Sabe o que Ele quer nos fazer diante dessa tempestade que você está passando, meu irmão, e que eu estou passando, e essa mensagem eu prego para mim? Sabe o que nós temos que aprender? É que Ele quer nos tirar da pedagogia. Sabe o que é pedagogia? Sentarmos no banco da escola. Ele quer nos tirar dessa situação, e Ele quer nos colocar em prática. Praticar, igreja. Quando você faz uma faculdade, tudo que você aprendeu em sala de aula só vai se confirmar, tudo aquilo que você aprendeu, sabe aonde? Na prática. Nossa, que bons livros eu tenho. Nossa, esse livro dessa faculdade é maravilhoso. O autor, de nada adianta se você não pegar aquilo lá e agora praticar aquilo. Um cirurgião só se torna um excelente cirurgião, seja do que for. Sabe, o cara que mexe ali no estômago, no olho da pessoa, no cérebro da pessoa, ele só se torna um excelente cirurgião depois que ele pratica. Se ele praticar, ele vai sair da faculdade, dos livros de medicina, vai fazer a residência e vai praticar cirurgias, e assim ele se torna um excelente cirurgião. Um excelente cirurgião. Vocês sabiam que um piloto de avião, ele só pode tirar a sua licença de piloto comercial se ele tiver no mínimo 150 horas de voo? Vocês sabiam disso? 150 horas de voo. Aliás, as grandes companhias aéreas exigem que um piloto, no mínimo, tá? As grandes companhias aéreas, tenha de 500 a 1000 horas de voo para entrar nessa companhia. Faz uma conta besta aí. Daqui a São Paulo é 40 minutos, 50 minutos de voo. Quantas horas esse cara precisa ir para tirar a sua carteira ali, oficial de piloto, a sua carteira de piloto? Sabe, o Senhor está nos tirando, irmãos, de mesas, de cadeiras pedagógicas para uma vida de prática. E uma das grandes pedagogias que Deus vai fazer é as próprias tempestades. É quebrar o Jesus. O Senhor não está me vendo? O Senhor não se importa comigo? Para exercício de fé. Exercício de fé. Sabe uma outra história que nos mostra a respeito dessa dinâmica que eu estou contando para vocês, de falar assim, Jesus, o Senhor não te importas comigo? A história de Jó. A história de Jó, igreja. Jó, presta atenção aqui. Jó foi atingido nas 5 principais áreas da vida de um ser humano. Sabe quais são as 5 principais áreas da vida do ser humano? Jó foi atingido em todas elas. Em todas elas. Jó perdeu seus bens,
Jó perdeu e enterrou todos os seus filhos. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu o apoio da sua mulher. Jó perdeu o apoio dos seus amigos. As 5 principais áreas da vida de um ser humano: seus bens, seus filhos, sua saúde, sua esposa e amigos. Ele foi atingido em todas as áreas. A Bíblia diz que ele era como um barâmbulo andando, sofria. E no alto da sua dor, da sua tempestade na vida de Jó, vem comigo, pensa na vida de Jó. Ele levanta para os céus um clamor de dúvidas. Jó fez isso, você sabia disso? Convido você a ler o livro de Jó. Leia o livro de Jó que você vai ver. Porque nós somos acostumados a só ler o capítulo 1 de Jó, né? Havia um homem justo, íntegro, temente a Deus, e que levantava um clamor e oferecia holocausto aos seus filhos. Essa é a história que nós Jó, né? Mas leia o livro todo que você vê, uma poesia. O livro de Jó é uma poesia. E durante o livro de Jó ele levanta um clamor de dúvidas. 16 vezes ele pergunta por quê para Deus. Por que, Deus? Por que isso aconteceu comigo? Por que essas chagas em mim? Por que, Senhor? Por que? Olha o que está acontecendo. Por que? 16 vezes ele lança essa pergunta. Por que não me mataste, Senhor? Por que não me leva logo embora? Ele faz esses questionamentos para Deus. Sabe qual foi a única coisa que Jó ouviu de Deus durante esses questionamentos? Sabe o que foi? Quem sabe? Silêncio. Por que, Deus? Jesus, ó. Por que, Deus? Você não está me vendo? A vida, nós estamos pegando a vida de Jó. De Jó. E Deus, ó, não falava nada com ele. Além disso, Jó levanta aos céus 34 queixas. 34 queixas. Sabe quantas ela teve resposta? De queixas, de dúvidas que ele estava lançando. Sabe quantas ele teve resposta? Nenhuma. Nenhuma. Deus não falou com ele, nenhum. Aí de repente, igreja, isso é maravilhoso, cara. De repente surge uma exclamação de Jó, em meio às suas dores, e angústia. E pense na vida desse homem. Ele levanta uma exclamação, e vem comigo em Jó capítulo 19, verso 21, que nós vamos ver essa exclamação de Jó, e o resultado dessa exclamação. Jó 19, verso 21. Jó 19 diz assim, verso 21. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca vão saciar-se da minha carne. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas no livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Pega essa, cara, da dor. Olha o que esse homem fala na exclamação: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, aleluia. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus, e o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia o meu peito e o coração. Sabe o que isso resultou? Jó 42, vai em Jó 42 agora, dá uma puxada lá para o final, nos últimos capítulos. Você vê o capítulo 42, verso 1 e 6, o que ele vai falar é o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Aleluia, igreja. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e cinza. Igreja, grave isso. Se Deus está em silêncio na sua tempestade, não é porque Ele está indiferente a você, não é porque Ele está desprezando você, sabe?
Deixa eu ver, mas sofrer mais um pouco. Sofre mais um pouco aí. Como ele está sofrendo esse menino. Deus não está desprezando você. Você viu um pai, cara. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Você gosta de ver o seu filho sofrer? Você gosta de ver seu filho cortando, tendo o dedo na tomada, machucando, caindo? Você sabe, chegar da escola, depois tomar um soco, tabefe, de um menino roubar o lanche dele, de machucar ele começar a namorar, e de repente, sabe, ser jogado de lado. Você gosta de, depois você pegar seu filho? Quem gosta de ver isso? Fala, bem feito. Quem gosta de ninguém, cara? E Deus, o nosso Senhor, é um pai, Ele é assemelhado a um pai. Então Deus não está em silêncio porque Ele está desprezando você, Ele está indiferente. Grava isso, mas porque Ele está te moldando, te preparando, sabe? Experimentando a sua fé, fortalecendo você. Nós servimos a um pai que ama. O silêncio de Deus está sendo pedagógico nessa tempestade que você está, ou talvez nas próximas, sabe? Pastor, minha vida está tudo bem, está tudo a mil maravilha. Glória a Deus por isso, cara. Seja bálsamo na vida de outro, estenda a mão, ame, cuide, visite, louve, pregue a palavra. Agora a situação está difícil, grava essa no seu coração. Deus está experimentando, exercitando a sua fé, sabe? É para responder essa pergunta que talvez você chegou fazendo hoje. Tópico 1. Mestre, não te importas comigo? É que você possa sair desse primeiro tópico pensando, Deus, o Senhor fez isso com tantos homens na Bíblia e a minha vida não vai ser diferente. Eu quero passar por esse momento de silêncio, papai, um aprendizado, o que o Senhor quer fazer comigo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E após essa primeira pergunta, sabe o que acontece? Mestre, não te importa comigo? Jesus levanta, travesseiro, dormindo, levanta lá, quieta, vento, mar, Jesus acalma o vento, o mar, e aí entra uma segunda pergunta, que é o segundo ponto agora. Segundo ponto, é a segunda pergunta. É a pergunta de Jesus para nós. É a segunda reflexão. Que diz assim: por que você está com medo? Pegou a sua tempestade aí? O Senhor está falando ao seu coração. Por que você está com medo? É o verso 40 de Marcos 4, não é o texto base? É isso, igreja? Qual que é o texto base que nós estamos? Marcos o quê? Estamos bem, hein? Marcos 4. Verso 40, me diz assim, né? O verso 40 de Marcos 4. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? E é o tópico 2. Por que você está com medo? Por que você está com medo? Essa pergunta, cara, eu escrevendo essa mensagem, estava escrevendo hoje essa mensagem, refletindo, ela é intrigante, sim ou não? É intrigante, porque se coloque no lugar daqueles caras. Sai um pouquinho do seu plano agora. Vai naquela época lá. Não tinha motor não, viu? Vai para cá. Não tinha motor não, o barco deles. Se coloque no lugar daqueles homens e faça a pergunta para si mesmo, sabe? Você ficaria com medo no lugar deles? Sim ou não? O pau quebrando, tempestade, escuridão. Cara, nós vamos morrer, meu Deus do céu. Ô Senhor, água entrando. A Bíblia diz que os ventos estavam fortes. E agora? Eu me lembro uma vez, só para uma ilustração para vocês, eu me lembro uma vez, não me lembro o ano, faz bastante tempo isso, bastante tempo mesmo. E eu, meu pai e o meu tio, nós fomos pescar. Acho que ela lá no Rio Paraná, não me recordo, mas faz bastante tempo. E nós fomos pescar, nós saímos um barquinho a remo, e a distância assim, da margem até da onde nós estávamos, nós chegamos em uma plataforma que estava no meio do rio assim. Era em torno de 500 metros, provavelmente. Era longe. E nós fomos remando e chegamos lá naquela plataforma, todo felizão. Nós estávamos a pescar. Há muito tempo isso, nós estávamos pescando. Meu pai, meu tio, pesca. E nós estávamos lá, de repente nós olhamos para o lado aqui, para esse lado. Sabe, algo fechando assim, cara, o tempo vai fechar.
Aí fica daquela, né? Quem é pescador sabe, mais um pouquinho, está pescando, vamos lá, e o tempo fechando, mais um peixinho, e vamos que vamos. E aí, meu irmão, de repente, quem vai em beira de rio sabe, do nada o negócio começa a bater, e a água começa a bater, e nós estávamos naquela plataforma, era uma plataforma pequena, esse quadrado aqui provavelmente, estava nós três lá, e o barco amarrado, essa plataforma estava amarrada em umas árvores, tinham duas árvores assim, uma na frente e outra atrás, e o vento começou, cara, de tamanha forma, eu nunca tinha visto, né, eu era bem novo naquela época, e a tempestade começou a levantar aquela plataforma de tal forma, que nós nos seguramos onde nós tínhamos assim, alguns locais, e a sensação que deu, cara, nós vamos cair aqui, nós vamos morrer, e meu pai estava comigo, bastante tempo, meu tio estava comigo, nós vamos morrer, o que vai acontecer? Essa plataforma, senti medo. Quem é pescador sabe, deve ter dezenas de histórias. E a grande questão é que se Jesus fez essa pergunta, ela ainda é feita para nós, diante das nossas tempestades. A pergunta que Jesus fez é: por que você está com medo? Essa mesma pergunta é feita nas tempestades nossas, das vidas, do que nós estamos vivendo. Essa pergunta é feita ainda, só que ela é intrigante. Eu não sei vocês, mas tem hora no dia a dia da minha vida, das tempestades que eu vivo, irmãos, tantas tempestades, que muitas ninguém sabe, muitas aliás nem minha esposa sabe, que eu fico com medo. Assim como você está com medo, na sua tempestade que você está, eu sinto o mesmo medo, cara. Mesmo medo, sabe, de coisas pessoais, de coisas que envolvem a minha família, de coisas que eu estou vivendo, de coisas que envolvem outras pessoas, a igreja, o medo. Senhor, é para dar esse passo? E a tempestade acontecendo, Senhor, é para ir para cá? E aí Jesus, Senhor, fala, onde é para ir, Jesus? O pau está quebrando, olha aí, esse endemoniado que levantou, e agora, o que fazer e tal? E eu fico com medo, falei, Jesus, o que fazer? O que eu faço, Deus? Eu sinto medo com vocês. E aí eu quero fazer algumas reflexões. Por que nós não conseguimos ter fé, mas sim medo? Porque vocês viram a pergunta que Jesus faz? Jesus faz assim, ó, no verso 40, Marcos 4:40, diz assim, ó: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês não têm fé? Uma pergunta que Jesus faz, Jesus, porque eu sou eu mesmo. E eu quero fazer algumas reflexões com vocês. Então é o seguinte, eu vou pegar o próprio texto e mostrar para vocês algumas reflexões. Por que devemos ter fé e não medo? Vamos aumentar nossa fé, igreja? Vamos aumentar nossa fé e tirar o medo? Vamos aumentar? Por que devemos ter fé e não medo? O próprio texto vai mostrar para nós, sabe o seguinte? Eu quero que você faça o exercício dos 4 P's. Os 4 P's comigo. Eu quero que você tenha fé e não medo, que está no verso 35. Abra aí a sua Bíblia, verso 35 de Marcos 4, é o texto que nós estamos expondo. Sabe por quê devemos ter fé e não medo? Verso 35 responde: por causa da promessa de Deus. Olha o que o verso 35 diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Qual que é a promessa que está aí? Vamos para o outro lado. Qual que era a promessa? Nós vamos para o outro lado. Jesus, uma tempestade, cabeça de bagre. Eu não falei para vocês que nós vamos para o outro lado? Não tem uma promessa de entrar no barco. Não interessa se para alguns vai ser mais tranquilo, mais turbulento, ou o pau vai quebrar, não interessa. A promessa ali era: nós vamos para o outro lado. Então o que eu falo para você, em termos de por que nós temos que ter fé e não medo? Por que eu tenho que ter fé, Jesus, Senhor, pastor? Por que eu tenho que ter fé nessa tempestade que eu estou vivendo? Primeiro, por causa da promessa. Existe uma promessa para você. Aliás, leia a Bíblia, que você vai ver milhares de promessas, de filiação, de paternidade, de vida e não morte. Dá para você escolher dezenas de milhares. Gente, se Jesus disse
passamos para a outra margem. O destino deles era o quê? Se Jesus disse, passamos para a outra margem, o destino deles era o quê? A outra margem. Por que temos que ter fé, pastor, e não medo? Por causa da promessa de Deus. Deus te fez uma promessa? Creia, descanse e confie. Deus falou ao seu coração? Creia, descanse e confie. Promessa de Jesus e realidade são as mesmas coisas. Você sabia disso? Se Ele falou, Ele não volta atrás. A promessa dele se cumprirá no tempo devido do Senhor. Pastor, mas eu quero agora. Então você é o seu Deus. Então você é o seu Deus. Faz um Shazam em você e já era. É o tempo do Senhor. É o tempo de Deus. E sabe por que nós ficamos com medo, igreja? Nós ficamos com medo porque nós duvidamos daquele que fez a promessa, daquele que é fiel para cumprir. Aquele que é fiel para cumprir, nós duvidamos. Nos duvidamos daquele que nos tira da morte para a vida. Será que Ele tirou eu mesmo? Nós duvidamos daquele que falou, olha, existe uma vida comigo. Será que tem mesmo? Vamos exercitar, ter fé e não medo. Primeiro, por causa da promessa. Segundo, verso 36 nos mostra. Segundo P. Lembra desses P's? Por que nós temos que ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença de Jesus. Amém, igreja? Por causa da presença. O verso 36 diz assim: deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Eles levaram Jesus. Jesus estava indo. Lembra em Mateus? Eles estavam seguindo os passos de Jesus, por causa da presença dele. Pastor, Deus, Senhor, fala comigo. Então a presença está falando com você. Por que nós devemos ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. A presença de Jesus em sua vida, meu irmão. Sabe, nós não podemos ser guiados, porque o Brasil agora está sendo governado por isso, ou por aquilo, é porque entrou, não. Porque eu fiquei desempregado, ou tive um fim de um relacionamento, ou aconteceu alguma coisa. Não vai ser mais guiado por isso, em nome de Jesus. Você vai ser guiado agora, porque existe a presença de Jesus, mesmo em meio a uma tempestade da vida. É a presença dele que te dá paz. É a presença dele que faz aumentar a sua fé e acua o medo. É a presença dele. A presença do nosso Senhor. Que em Jesus nós somos mais que vencedores. Sim ou não, igreja? Mais que vencedores. Mais que vencedores. Uma terceira reflexão. Como termos fé e não medo. Como ter fé e não medo. Verso 37 e 38. Por causa da... Terceiro P, por causa da paz de Jesus. Por causa da paz de Jesus. Igreja, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Jesus sabia que a tempestade iria vir, sim ou não? Eu creio que sim. Onisciente, onipotente. Claro que sim. Se ele sabia que a tempestade, eles iam entrar no barco, ia chegar uma tempestade. Se ele sabia, por que ele dormiu, Jesus? Você sabe que eu vou passar daqui a 1 ano, 1 hora, 5 horas, 10 anos, um dia. Se o Senhor sabe que eu vou passar, por que o Senhor vai ficar em silêncio nessa tempestade que eu vou passar, Jesus? Por quê? Por quê? Por que Jesus dormiu? Ele dormiu, igreja, porque sabia que tudo estava no controle. Tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele. Nós não falamos isso. É a crença que nós temos. Tudo está. O verso 37, 38 nos fala isso, né? Levantou-se um forte vendaval. As ondas se levantavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordavam e clamaram: mestre, não te importa que morramos. Igreja, grava isso. Se você está dando os primeiros passos na fé, se você está nos vendo pela primeira vez, a gravação que está acontecendo, se você está vendo essa mensagem em algum momento, em alguma hora, eu não sei quando você vai ver isso, sabe? Grava isso. Paz não é ausência de tempestade. Paz não é ausência de tempestade, igreja. Paz é confiança de que Jesus está no controle, apesar da tempestade. Isso é tempestade. É aquele quadro
das ondas batendo lá, e de repente nós encontramos um passarinho no meio daquele buraco, daquela bagunça, dos raios caindo, dos ventos soprando, e aquele passarinho alimentando o seu filho em meio a uma tempestade. E não simplesmente um quadro de céus azuis e borboletas voando. Não é isso que o Senhor, a ideia do Senhor é nos fortalecer, é pedagógica, é nos tirar das carteiras de escrever e ir para cima agora e praticar aquilo que nós estamos ouvindo. Sabe, paz não vem quando você está no controle. Não é você que está no controle, saiba disso. Não é você que vai pôr o dedo na ferida, sabe? A coisa está brava aí. Não é você que está no controle. É a sua casa que está desmoronando. Não é você que vai pôr o dedo. Paz nessa tempestade que você está vivendo é saber que Jesus está no controle. Apesar de tudo, Senhor, cuida de tudo. Cuida de tudo. Sabe, o quarto P que eu quero trazer para você, como ter fé e não medo, é por causa do poder de Deus. É o quarto P. Por causa do poder de Deus. O poder de Deus, cara. O nome poderoso de Jesus. Igreja, nós temos que crer nesse nome poderoso. Ele não é qualquer coisa, não é uma brincadeira, não é uma frase de para-choque, de Bíblia que ficar no escritório, de frase que nós vamos colocar. Não, é o poder do nome de Jesus. É o mesmo Deus que está na Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que operou milagres na vida daqueles homens, mulheres, crianças, que ressuscitou mortos, que traz vida e esperança. É o mesmo Senhor, é o mesmo Deus. Nós cremos nos milagres, no poder sobrenatural de Deus. Se Ele levantou um defunto, depois de estar fedendo, se decompondo, o que dirá de nós? Saia e levante-se, o Senhor está falando. É por causa do poder dEle. Como ter fé? Porque nós servimos um Deus poderoso. O meu Pai é poderoso. O meu Pai é poderoso, cara. Sabe quando você é pai e o seu filho pequenininho, ele está aqui assim, ó, e você fala: filho, vem, se joga, e ele está aqui, ó. Ele vai se jogar porque você é o pai dele, porque ele confia em você, porque você é forte. Sabe um dos olhares que meu filho tem, sem saber mesmo, nunca perguntei para ele, mas sabe qual é a sensação quando ele olha? Cara, meu pai é forte. Meu pai é forte, cara, apesar de ser um fracote, né? Mas meu pai é forte, cara, ele não tem medo. Meu pai me protege. Se acontecer qualquer coisa, eu sei que meu pai vai proteger, eu, a minha mãe. Meu pai, cara, é o nosso Senhor. Não pode ser palavras ditas, poesia, é vivência. Por que o meu filho crê nisso, que eu sou forte e protejo? Porque vivemos, nos relacionamos com isso. É o nosso Senhor, qual nós servimos. E isso é demonstrado no próprio texto, gente. Faça a leitura depois de Marcos 4 e o contexto imediato de Marcos 5. Marcos 5. Eu vou mostrar para vocês os 4 poderes ali de Deus sendo demonstrados. Os 4 poderes de Jesus. O primeiro deles é o poder sobre a natureza. Jesus faz o quê? Mar, vento, ele tem um poder sobre... Vocês têm noção que é isso, cara? Poder sobre a natureza. Vocês acham que isso é filme da Marvel ou é a realidade para vocês? Igreja, vocês creem nisso ou têm dificuldade? Ele tem o poder sobre a natureza e os ventos se param. O contexto imediato de capítulo 5, ele tem o poder sobre demônios. Ele tem poder sobre demônios. Porque a continuação do texto, quando nós lemos Marcos capítulo 5, mostra eles chegando e descendo dessa tempestade, e indo encontrar um homem com espírito imundo, aliás, uma legião de demônios, lá em Gadar. Lembra da história do Gadareno? O homem Gadareno? É o contexto imediato dessa história. Sabe qual que é esse homem? Talvez somos nós. É um homem que vivia em sepulcros, longe da sua família. Ele se rasgava. A Bíblia diz que as pessoas não conseguiam juntar. Imagina um monte de homem juntar nele. Colocava corrente. A Bíblia diz, depois você lê em Marcos 5, que eles arrebentavam a corrente. Ele andava nos sepulcros, ou seja, nos cemitérios, e ele se cortava. A Bíblia diz nos outros evangelhos que ele andava nu e andava gritando. Imagina uma legião de demônios com esse homem, gritando, se cortando, e ninguém se atrevia a chegar perto dele. Longe da família, longe. E Jesus tinha uma missão de descer em Gadar, se encontrar com aquele homem e fazer daquele homem um missionário de Deus.
Um missionário de Deus, cara. Um missionário. Leia a história, cara. Leia a Bíblia para vocês verem. O poder de Deus sobre demônios. O poder do Senhor Jesus. Ele tem o poder sobre a enfermidade. Porque a continuação do texto também, eu estou falando sobre o poder de Deus. Como que eu posso ter fé e não medo? Pelos poderes do Senhor, eu estou mostrando a natureza, os demônios, a enfermidade. A própria continuação do texto de Marcos 5. Nós encontramos uma mulher que estava enferma há 12 anos. Lembra da história? A mulher que sangrava há mais de 12 anos. E uma enfermidade que tirava as forças dela, inclusive todo o dinheiro que ela tinha. E ela tinha uma esperança: se eu apenas tocar nas vestes, na orla dele, mesmo diante dessa bagunça, eu serei curada. Eu serei curada. O poder de Deus sobre a enfermidade. A continuação do texto que eu estou mostrando para vocês é o poder de Deus sobre a morte. Porque em seguida, logo após o Senhor curar aquela mulher, Ele vai à casa de Jairo e se encontra com aquela menina que estava morta e fala: Talita cumi, levante-se e ande, venha. É o poder de Deus sobre a morte. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Esse é o Deus o qual, sabe, eu amo e quero passar a minha vida toda pregando para Ele, falando a respeito disso para as pessoas, sabe. Não precisa ter medo, você precisa ter fé. Esses são os motivos para nós termos fé, sabe? Por causa da presença de Jesus, por causa da paz que Ele nos dá, por causa do poder dEle, por causa do poder dEle, por causa do poder, por causa da promessa que Ele tem e fez em nós. E aí entra uma terceira e última pergunta, e a última reflexão que eu quero fazer com os irmãos, que é a pergunta que eles fazem entre eles, e talvez é a pergunta que vocês estão fazendo. E a pergunta é: quem é este? É o terceiro ponto de reflexão. Quem é este, igreja? Quem é este? Eles fazem essa pergunta, eles já conheciam Jesus. Eles já dormiam, estavam se relacionando, já estavam vendo Jesus. Eles se relacionavam e caminhavam com Jesus. Mas a tempestade os leva a uma admiração e uma pergunta que é feita: quem é este? Mesmo depois de caminhar, talvez você tenha anos de caminhada com o cristão, e talvez você nunca se deparou com a grandiosidade, o poder de Deus, e talvez você nem fez essa pergunta: quem é esse, cara? Quem é este? Quem é este, igreja? Talvez você esteja se perguntando: quem é este que os crentes glorificam com todo amor e devoção em um louvor, na palavra, se ajoelham? Quem é este? Quem é este que tirou a minha vida da morte e me deu uma nova esperança? Quem é esse que te tirou da morte e te colocou vida? Quem é este, igreja? Quem é este que transformou a minha vida, a minha casa, que salvou a minha casa, chegou na minha vida, nos entes que eu amo? Quem é este que me deu esperança? Quem é este? Eu quero responder para você. Eu quero responder para você. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento que eu fosse responder para você. E com amor você cresce. Quem é este? Sabe quem é este, igreja? Sabe quem é este? É a pergunta que talvez nós entramos. Quem é? Quem é? Sabe quem é este, igreja? É aquele que estava antes da criação do mundo, que junto com o Pai e o Espírito Santo trouxe plano perfeito, eficaz e vitorioso, salvífico para a humanidade. Quem é este, igreja? Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada disso teria sido feito, nada. Quem é este, igreja? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este, igreja? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é esse, igreja? Este é aquele de quem os profetas falaram e os patriarcas anunciaram e mostravam: olha, virá um maior. Quem é este, igreja? Este é aquele que simbolizava pelo cordeiro pascual, o sangue que foi passado nos umbrais das portas, e simbolizou esperança e uma nova vida. E o pechá aconteceu, o pular, o anjo da morte aconteceu, e talvez na sua vida aconteceu isso. E quem é este, igreja? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca. Quem é este, igreja?
Este é aquele que foi simbolizado nas festas de Israel. Tudo apontava para ele, tudo apontava para Jesus. Esse é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Ele é o nosso descanso. Tudo no antigo era sombra e agora nós vemos e apontou, e é a realidade agora ele. Quem é esse? Esse é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sobre a lei para ser o nosso Redentor. Quem é este, igreja? Este é o Verbo eterno, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós com graça e verdade. Esse é o autor da vida, o autor do mundo, a luz do mundo, o bom pastor, a verdade, a vida, o caminho, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, a videira verdadeira, o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. Quem é esse? Esse é o Filho de Deus, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, a ressurreição e a vida. E quem é esse, igreja? Esse é aquele que por amor de nós não levou conta a vergonha do pecado, a da cruz, mas pela alegria que lhe fora proposta, ser o nosso Redentor. Quem é esse, igreja? Esse é aquele que liberta, salva e dá esperança. Ele é a pedra fundamental da igreja, é o pastor da igreja, é o protetor, é o fundador, é o noivo da igreja. Quem é esse, igreja? Esse é o nosso Salvador, o Messias, o desejado de todas as nações, o Senhor dos senhores. Quem é esse, igreja? Esse é aquele que chorou e sangrou no Getsêmani para nos dar vida, aquele que foi cuspido, chicoteado, colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, esbofetado ele foi rasgado e pregado, mas vive para toda a eternidade. Ele foi sepultado, mas tirou os aguilhões da morte para ser vitorioso. Quem é este, igreja? Este é aquele que voltou para os céus e intercede por nós, para vir buscar a igreja algum dia, e nós voltaremos, nos encontraremos com ele. Quem é este, igreja? Este é o nosso Redentor, o qual aguardamos ansiosamente a sua vinda. Igreja, se você chegou aqui sem saber quem é este, essa mensagem foi para você. É tempo de se encontrar nele. Você saber qual é a sua verdadeira identidade. Você não é um cuspido, você não foi colocado por acaso, você tem uma identidade. É tempo de você saber qual é a sua verdadeira identidade. É de depositar nele toda a esperança. E não mais na sorte. Para de viver por sorte. E não mais nas suas mãos. Para de viver pelo poder das suas mãos. É tempo de você se arrepender. É tempo de você se arrepender dos seus caminhos. Se você chegou aqui com mais medo do que fé, essa tempestade que você está vivendo, essa mensagem também é para você. É para você saber que o tempo, agora que Deus está estabelecendo, é tempo de confiança. Sabe? É tempo de esperar, descansar nos 4 P's. A presença de Deus, o poder de Deus, a paz de Deus e a promessa que Deus tem. É tempo de aumentar a fé. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração e repetisse comigo: eu não vou desanimar. Jesus está no controle dessa tempestade. Mais uma vez, eu não vou desanimar. Jesus está no controle dessa tempestade. Abra seus olhos. Palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6. Pode acender a luz, tá? Pode acender a luz. Nós vamos ler mais um texto aqui. É importante que talvez eles vão abrir o texto na Bíblia. Nós estamos caminhando para o final. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6. Abra sua Bíblia. Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Verso 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará. É pouco tempo, irmão. Deus está restaurando. Os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Eu quero finalizar com uma história. Permaneça de pé. Queria finalizar com uma história para vocês, fazer vocês pensar sobre sonhos, sobre tempestades, sobre os pensamentos, sobre as coisas que aconteceram, estão acontecendo com você. Talvez alguma coisa que parou, estacionou e você não viu uma solução. Pense nessa história comigo. Por favor, mantenha a sua atenção aqui. Havia no alto de uma montanha 3 árvores que sonhavam o que seria depois de grande. Elas estavam pensando o que elas iam ser depois que elas se tornassem grandes. A primeira, olhando as estrelas, disse: eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. A segunda, olhando o riacho, suspirou: eu quero ser um navio grande para transportar reis e rainhas. A terceira, olhou o vale e disse: olha, eu quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem os olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram, e certo dia as árvores foram cortadas por lenhadores, mas os lenhadores, eles sabiam das histórias dela, os sonhos, os projetos dela. Passou e cerrou aquelas árvores. Que pena, né? Que pena. E aí a primeira árvore acabou sendo transformada em um coxo de animais, coberto de feno. A segunda virou um simples barco de pesca, carregando pessoas e peixes. Todos os dias ele levava peixes. E a terceira foi cortada em grossas vigas e colocada em um canto no lado, e ficou ali num depósito esquecida. E então, desiludidas e tristes, as 3 árvores se perguntaram: por que isso está acontecendo conosco? Não te importas conosco? E elas começaram a se perguntar. E entretanto, uma bela noite, cheia de luz e estrelas, uma jovem mulher colocou o seu bebê recém-nascido naquele coxo de animais. E de repente a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. E a segunda árvore estava transportando um homem que acabou por dormir no barco em que se transformara. E quando a tempestade quase afundou o barco, Marcos 4, um homem levantou-se e disse: paz, calma, tempestade. E num relance, a segunda árvore entendeu que estava transportando o Rei dos céus e da terra. E tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore, espantada, quando as vigas começaram a ser unidas, e pegou ela, que estava num canto, e elas foram unidas no formato de cruz, e um homem foi pregado nela. Logo sentiu-se horrível por estar recebendo alguém pregado. Que cruel. Mas pouco depois, no domingo seguinte, o mundo vibrou de alegria, porque ele vive e reina. E a terceira árvore recebeu que nela havia sido pregada um homem para a salvação da humanidade.
porque as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho ao olharem para ela. Sabe algumas lições que nós vamos tirar dessa história? As árvores haviam elas tinham sonhos, desejos, sabe? Assim como eu e você. Poxa, eu estou caminhando, eu tenho uma história, um plano, um projeto para acontecer. Só que muitas coisas não acontecem como nós desejamos às vezes. E as coisas às vezes vão esperar um pouco, sabe? E o tempo passa e as tempestades começam a vir diante de nós, as coisas começam a acontecer. E nisso vem dúvidas e medos e solidão. Mas o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. E eu quero finalizar com Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, e nós vamos orar. Filipenses 4, versos 6 e 7 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Se você crê nessa mensagem, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Vamos orar. Esse é o momento de você apresentar, sabe, esse pedido ao Senhor.